Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Steam Machine, né? Porque saiu uma notícia que desanimou legal e desabou boa parte do hype para o aparelho de que essa máquina pode custar mais do que um PlayStation 5 Pro. Tudo indicava, até a Digital Foundry, vários desses canais que receberam o aparelho para análise, né? Que isso é um aparelho que eles analisaram, né? Pelo fato de não ser uma grande memória VRAM, por não ser o aparelho mais forte em termos de teraflops, etc, né? Que ele seria uma máquina comercializável e que você poderia colocar, quem sabe, ali um pouquinho mais caro que o PlayStation 5, vendendo, quem sabe, por 500, 600 dólares. Mas a questão é, você compensaria isso em não pagar online, né, para jogar online, não pagar, tipo assim, preços tão caros pelos jogos, né, porque a taxa que a Sony cobra, né, das produtores, desenvolvedoras para os jogos, né, que eles vão lançar, ela acaba sendo de 30% e a Steam não cobra tanto assim. Então, existe um monte de vantagens que seriam interessantes. O problema é que, assim, é um aparelho de performance que, para mim, pode até render mais frames por segundo do que um PlayStation 5, porque o processador é melhor, né? É um aparelho mais rápido, mas ele tem um gargalo de VRAM que é um problemão, e é uma coisa que não dá para modificar. E aí eu fico perguntando, ele não me, a um preço maior que o PlayStation 5 Pro, ele não se torna interessante para você tirar público do console para ele? Para mim não tem o menor sentido isso. E mais, né? Ele não se torna interessante para tirar o público do PC e migrar para lá. E aí eu falo, por 800 dólares, quem ri um pouquinho sobre isso é a Xbox com o seu novo PC híbrido, né? Porque ele se tornaria uma coisa mais atrativa, porque mesmo que ele seja bem mais caro, né? Ele vai ter um pico de performance muito maior. Então ele permite rodar portes, né? Ele permite ter uma performance de desempenho bem melhor. Mas a questão é, eu acho que a ideia da Steam, eu entendo que é tentar expandir o horizonte, etc. Mas o Steam Deck só vendeu mais do que o Lenovo Legion Go S, que o Asus ROG Ally, isso aí. Não só porque foi lançado primeiro, mas porque ele é mais barato. E não subestime esse poder de um aparelho ser mais barato. O Xbox 360 ser, acho que 100 dólares, né, foi mais barato do que o PlayStation 3, fez com que o Xbox saísse de uma geração em que a Sony vendeu quase 130 milhões a mais de unidades do seu console, o PlayStation 2 contra o Xbox, para eles estarem à frente na geração. 100 dólares. E é a mesma coisa quando se inverteu, né? Tipo, o PlayStation 4, 400 dólares, o Xbox One é 500, né? O PlayStation 4 vendeu muito mais. Então, assim, a primeira impressão é que fica, né? E a minha pergunta é, qual é a lógica de comprar esse aparelho a 700 e 800 dólares, se é o que estão falando, né? Para custar mais do que um PlayStation 5 Pro, que ele é 700 dólares, então ele teria que estar 750, 800 dólares, né? E assim, eu entendo que o PlayStation 5 Pro vai ter desvantagens, etc, quando se trata da loja digital mais cara, pagar para jogar online, etc. Entretanto, dito isso, é um console de performance melhor. Ele tem o dobro de teraflops, né? Ele tem mais memória RAM. Então, assim, ele é teoricamente um aparelho melhor do que o Steam Machine. E aí a gente vai um pouco mais a fundo. Esse aparelho vai lançar em 2026, um ano depois, e ele, em termos de performance, não deve se destacar tanto em relação à atual geração de consoles, né? E aí, daqui a um ano, talvez, né? Tipo assim, um ano não, dois, né? Tipo, 2027, né? Vai ter o lançamento possível do PlayStation 6 e também do PlayStation 6 portátil, né? Assim podemos dizer. E aí, quais são as especificações? Pegando o PlayStation 6 como base, o que foi dito, né, pelo More Law is Dead, que é um cara que tá aí no YouTube, ele fala um pouco sobre isso, né? A gente está falando de um console que deve ter 52 unidades de computação e que rende de 34 a 40 teraflops. Se render 40 teraflops, que seria o pico de performance esperado, né? Ele seria 4 vezes mais poderoso que o Steam Machine no pior dos casos, né? E aí a gente tem um processador mais moderno, arquiteturas gráficas mais modernas, né? Suporte a todas essas novas tecnologias, Ray Tracing, tudo isso na melhor qualidade possível, que é o que o Mark Cerny está falando, né? E aí o que acontece? Memória RAM de 32 gigas é 4 vezes mais, entende? E aí o outro problema, né? Os jogos não são baseados para Steam Machine ou para PC, eles são baseados para consoles e depois são portados para lá. É sempre assim. Porque é lá que está a maior parte do público consumidor de videogame, nos consoles. O PC é uma base que cresceu muito, isso é inegável. Mas a questão é, quando você vê os jogos, eles às vezes podem ser lançados simultaneamente, às vezes, como é o caso da DICE, a DICE sempre trabalhou muito com PC, e aí o Battlefield sempre lançou mais bonitinho lá e tudo isso. Mas a questão é, o console é uma fonte de renda muito grande, etc. E aí ele é a base de todos os jogos, né? Tipo, os jogos são projetados para rodar lá e depois eles podem ser aprimorados no PC, serem esticados um pouco mais por lá, mas a preocupação maior é rodar lá.
Então eles estão usando ali, tipo, o pico de performance desse aparelho, né? Quando você colocar as coisas no PlayStation 6, né, e eles começarem a projetar jogos para 32 GB de RAM, etc., como é que essa trolha vai rodar lá no Steam Machine de maneira aceitável? Eu vou pegar, por exemplo, o GTA 6. Será que vai rodar bem no Steam Machine? O processador é melhor do que o do PlayStation 5, isso é um ponto. Mas o PlayStation 5 tem 8 GB a mais de RAM e tem mais capacidade de teraflops. Então, isso conta, né? E vai lembrar, jogo como Red Dead 2, GTA 6, a Rockstar, ela puxa a RAM até o limite. E assim, a gente vê a diferença que isso fez, por exemplo, até para os portes do Red Dead 2 nos consoles de meia geração ali, o One X e o PlayStation 4 Pro. Então, assim, a RAM, né, tipo, do Steam Machine é um problemão. E aí você vai cobrar esse dinheiro todo, né, num aparelho que, assim, tipo, para você rodar normalmente os portes de console nele, talvez você vai ter que abaixar um pouquinho a qualidade dos jogos, principalmente jogos novos, né? Eu sei lá se essa é a melhor ideia. Tipo, para rodar os jogos antigos, eu não acho que esse aparelho vai sofrer. E ele tem sim o seu mercado. Mas, por outro lado, se eu tivesse que olhar para esse preço e falar assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar as peças, né? Uma placa-mãe, uma 4060, eu vou comprar, sei lá, meu SSD, eu vou comprar meu processador e pronto, eu vou montar meu PC bem mais poderoso e que eu posso trocar peças depois. Porque assim, por que eu vou pagar 7 mil, 8 mil num aparelho do Steam se eu posso montar um PC e fazer isso por conta própria, entende? Ah, mas Lucas, vai rodar o Windows. Windows roda jogo pior. Roda. Eu não tô aqui negando que o Windows vai rodar jogo pior e tudo isso, né? Mas eu posso instalar o SteamOS no PC se eu quiser. E mesmo que rode jogo pior, é aquele negócio, você tem mais RAM sendo consumido, etc. Mas se eu posso comprar uma RAM maior para um PC, né? Tudo bem que agora o preço da RAM tá disparando, né? Mas o que eu quero dizer é, esse aparelho, se ele fica muito caro, ele vai perder meio que a lógica dele, né? Tipo, você tá fazendo um PC que tem limitações, né? É isso que o Steam Machine é. É um PC que teoricamente é para ser acessível porque ele não tá levando ao limite aos jogos, né? Ele tá tendo a mesma mentalidade de console. Porque, por exemplo, hoje para PC, você tem a possibilidade de montar um aparelho de mais de 100 teraflops. O PlayStation 5 tem 10. Porque assim, para quem não sabe, a placa 5090 da Nvidia tem 131 teraflops. Porque ela nem é feita para videogame. Ela tem os recursos para videogame, evidentemente, mas essa coisa é feita para renderizar arquivos de arquitetura, né, dos principais estudos de arquitetura do planeta, processador de empresas gigantes, esse tipo de coisa. Aí você pode usar isso para rodar jogo, entende? Você pode, a 4090 tem 90 teraflops, cara. A questão é, para PC, você não existe esse limite, etc. Você pode trocar as peças, você pode. Essa é a vantagem do PC, porque o PlayStation 5 ele é o que é, não vai mudar. Então, assim, a questão é, ter um aparelho como é o Steam Machine, você não vai poder mudar quase nada dele. É um aparelho pronto ali, etc. E você não pode mudar quase nada. Ele tem limitações que não vão fazer ele superar os níveis de performance e desempenho, na maioria dos casos, do PlayStation 5 e também o Xbox Series X. Então, o mínimo que ele pode fazer é ser numa faixa de preço similar, e se for mais caro, ele vai ter que compensar o fato, né, de que, assim, é aquele negócio. Ele não pode ser tão mais caro, porque senão você não vai olhar para essa alternativa com bons olhos, né? Porque pensa no consumidor médio, não aficionado por videogame, que talvez veja todas as vantagens do PC. Pensa no pai de família que quer comprar um videogame pro filho, né? Ele vai olhar ali na prateleira do mercado, olha, esse PlayStation 5 tá, sei lá, 3 mil, consigo parcelar 10 vezes por 310, etc, né? Assim, supondo aqui, eu posso comprar esse console, ou eu posso comprar, sei lá, o Steam Machine, eu não pago para jogar online, mas vou ter que pagar 7 mil. 10 vezes 700. Você tá vendo como não faz sentido, né? Mesmo que o PlayStation 5 volte pro preço de 4 mil, etc., você tá pagando 3 mil reais a mais, né? Tipo, não tem como você olhar pra uma cifra desse tamanho e pensar assim, é maior custo-benefício. Na mente do cidadão médio, né? E esse normalmente acaba sendo o maior consumidor, cara, não tem como. Então, pra mim, assim, é uma situação que a Valve vai se colocando. Eu não sei até que ponto eles estão entrando. Talvez esse aparelho fique mais barato com o passar do tempo, mas sei não, eu acho muito caro, né? Tipo, e assim, se você tá querendo entrar na sala de estar, você não tá competindo com qualquer um. Tipo, a Valve domina o mercado de PC, mas se eles quiserem fazer um híbrido, a ideia de ser desse híbrido, etc, e tudo isso pra tentar entrar no mercado com a PlayStation da vida, meu amigo, você não vai fazer isso custando mais com o PlayStation 5 Pro não, cara. Esse oponente é mais duro, quando a gente fala de um híbrido entre console e tudo isso, né?
eu acho muito complicado. Eu acho que esse Steam Machine, se for caro, tá ficando no meio do caminho entre ser um console, mas não ter um custo-benefício de um, ser um PC, mas não ter um poder gráfico que te puxe muito além do que os consoles ofereçam. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer aqui. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.